papel do cristão no mundo é trazer as pessoas para a luz e ajudar com que elas cheguem ao arrependimento. Ser cristão é ler o devocional todo dia, falar com Deus todos os dias, ter intimidade com Cristo, andar com Cristo, no meio do seu convívio, com suas amizades, falar assuntos que agradam a Cristo, ouvir músicas que agradam a Cristo, fazer tudo aquilo que você acha que Cristo faria. Se você pensa, eles estão envolvidos em um certo tipo de assunto, Jesus entraria nesse tipo de assunto? Não, Jesus não entraria. Então eu, como cristão, não vou entrar nesse tipo de assunto. Mesma coisa para tudo na vida. E é muito bom ser cristão. O que é ser cristão? Bom, para mim, ser cristão significa você ser um pequeno Cristo. É você, de certa forma, da mesma forma que Jesus, ele negou todas as coisas por amor de nós, você fazer a mesma coisa que Cristo. E isso fica muito evidente que quando Paulo ele fala: tendes vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo igual a Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus. Isso para mim é a maior definição que existe em o que é ser cristão. Você renunciar tudo, porque a base do evangelho que Jesus nos ensinou é a renúncia. Me considero uma boa cristã por buscar viver na verdade, buscar andar na luz e buscar andar em uma vida de oração. E eu me considero um cristão. Assim, mesmo tendo as dificuldades da vida diária, as tentações, que muitas das vezes nós passamos em relação ao mundo, sim, eu me considero um cristão pelo fato de um dia eu ter aceitado seguir essa jornada com Jesus. E mesmo que tudo isso não seja real, como diz o Billy Graham, para mim foi um prazer ser cristão. A paz do Senhor, Brasil! E esse trimestre vai ser forte! Se preparem. E tá bom, hein? Tá uma delícia esse trimestre. A revista gloriosa. Olha só, jovens, de todo o Brasil e do mundo. O padrão bíblico para a vida cristã. Maravilha, né? O que esperar? O que esperar? Vamos orar? Vamos orar, porque eu já tô aqui, ó. Vamos gerar as expectativas. Vamos gerar as expectativas. Pois vamos se apresentar primeiro, né? Eu sou Cristina. Nossa, gente. Esquecemos. Eu sou Cristina. Deus abençoe sua vida. Eu sou a Larissa. E eu sou a Tainara. Deus abençoe sua vida também. Glória a Deus. Vamos orar pra gente começar essa aula gloriosa. Ora pra gente aí, Larissa. Senhor, muito obrigada porque estamos aqui nesse início de trimestre. Deus, que o Senhor possa nos acompanhar durante todo esse processo. Nos acompanhe também durante essa aula, que a sua palavra possa falar poderosamente aos nossos corações. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, jovens! Eu sou o João Guilherme e a gente vai estar fazendo a leitura bíblica em classe aqui agora. O texto de hoje se encontra em João, capítulo 1, versículo 14 ao 18. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e chamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E nós também vamos ler agora o texto que se encontra em João, capítulo 17, versículo 14 ao 17. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não sou do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, jovens, essa foi a leitura bíblica em classe de hoje. Muito obrigado. Tchau! E como eu disse, a aula está assim, tá tremenda essa aula. Olha o título dessa lição, a realidade da fé cristã. Falar de fé é algo surreal. Quando eu penso em fé, o que você pensa em fé?
Fala aí pra gente, ó, você que nos visita, coloca seu nome aí no chat, dê uma luzinha aí pra gente, da onde você é, fala aí pra gente. Não esquece de curtir esse vídeo, é muito importante divulgar, seja um missionário online. Eu tenho dito isso, né? Pra gente ser um missionário, eu não posso ir. Você pode sim. Quando você divulga esse vídeo, você levando a palavra de Deus. Então aproveita esse momento, já compartilha logo aí no seu status, na sua rede social, divulga, vamos divulgar. E fica agora aí centrado, prestando bastante atenção, porque a realidade da fé cristã é algo que vai tocar aí no seu íntimo. Então aproveita esse momento, ok? Ok, Cris, e eu tenho certeza que os jovens já se perguntaram algum dia, né? Por que sermos cristãos? De onde surgiu a nossa fé? Então vamos conhecer um pouquinho da nossa trajetória. Paz do Senhor, pessoal. Meu nome é Igor e eu tô aqui de boas caminhando pela história. E hoje nós vamos falar sobre a história do cristianismo. Tudo começou no meio do povo judeu, aqueles descendentes de Abraão, que foi escolhido por Deus lá no início do Velho Testamento. Pois é, Deus mandou o seu filho Jesus Cristo no meio desse povo. E na época que ele veio, eles estavam debaixo do jugo romano. E, dentro dos judeus, o cristianismo foi por muito tempo considerado só mais uma seita. Mas Deus queria que o seu plano de salvação fosse espalhado por todo o mundo. Então ele levantou o apóstolo Paulo, que começou a pregar o cristianismo para os gentios. Daí, o cristianismo se espalhou rapidamente pelo território romano e começou a acontecer perseguições. Muitos cristãos morreram em arenas, em cruzes, em fogueiras. Mas, no século III, o imperador romano Constantino declara tolerância religiosa. Então, os cristãos tiveram liberdade para cultuar. A partir daí, a tática do diabo, que não quer ver a palavra de Deus sendo pregada, mudou de perseguição para misturas. Ou seja, matar o pessoal não tá dando certo. Então, vou contar um monte de mentira no meio deles. Uma heresia muito famosa foi o arianismo, que dizia que Jesus não era assim 100% Deus ou Filho de Deus. Mas, no ano de 325, foi feito um concílio e que foi declarado heresia o arianismo. Com o tempo, a igreja principal fez com que a Bíblia, a palavra de Deus, fosse restrita somente à alta casta. Ou seja, o povo não tinha livre acesso às escrituras. Mas, em 1507, Deus levanta Martinho Lutero e com ele a palavra de Deus é pregada livremente mais uma vez. E a gente não pode deixar de mencionar, é claro, o avivamento da Rua Azusa, que aconteceu no século XX. A partir dele surgiu o movimento pentecostal, que evidencia o poder sobrenatural de Deus. Dele saiu milhões e milhões de cristãos que estão aí até hoje. Veja como a história comprova que só o Senhor é Deus. Houveram guerras, perseguições, mentiras, morte, mas mais de 2000 anos depois, do outro lado do planeta, estamos aqui pregando o cristianismo. Pois é brincadeira isso? Claro que não. Paulo vai dizer em sua carta aos Hebreus, capítulo 12, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas para que as imóveis permaneçam, porque nós recebemos um reino inabalável. É isso aí, pessoal. Esse foi o Caminhando pela História de hoje. Então, vamos de volta para a aula. Muito bem pontuado e explicado. A gente precisa entender que o cristianismo, ele não surge da imaginação de um homem. Ele é diferente de todas as outras religiões, porque todas elas parecem-me que alguém recebeu a revelação de um anjo, alguém estava numa caverna, e aí saem aquelas ideias mirabolantes. Mas o cristianismo não. Ele foi criado pelo próprio Deus. Deus é o autor e ele é o sustentador dessa obra. Eu acho incrível que a palavra de Deus
Deus, ela não inicia falando assim, existe um Deus e esse Deus criou todas as coisas. Ele diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, ele deixa claro que não existe ninguém além dele, ele é único. E a nossa fé em Deus, ela precisa ser única. Como vocês viram, é incontestável que o cristianismo tem relevância internacional. O cristianismo mudou as culturas, mudou a forma como a gente... Mudou a história, mudou a forma como a gente fala, pensa, se veste. E hoje, tudo aquilo que o diabo faz e trabalha é para tirar o cristianismo e apagar o cristianismo da história. Eu acredito que se o cristianismo não fosse verdadeiro, não haveria uma proposta tão grande, uma tentativa tão grande do mundo em tentar apagá-lo. Perfeito. Toda vez que você vê o mundo promovendo alguma religião, você pode ficar esperto. Porque você não vai ver o mundo promovendo o cristianismo, os valores cristãos. Não, você vai ver o mundo perseguindo. E é isso que Jesus nos ensinou, né? Vocês serão perseguidos por meu nome. Não é por vocês, é por mim. Então, desde a nossa base, que quem trouxe foi o Senhor Jesus, nós somos perseguidos. E a gente tem uma pergunta para vocês, jovens. Vocês estão sendo perseguidos por amor a Cristo ou o mundo ama vocês? É bom que a gente reflita sobre não somente a origem da nossa fé, mas se nós estamos refletindo a fé que temos. Porque os cristãos, como bem disse os amigos no início da aula, né? A primeira vez que eles foram reconhecidos como cristãos, chamados de cristãos, a palavra ali na Antioquia que eles se referiam eram pequenos cristos. Nossa, eles são parecidos com Jesus. Então, será que nós somos parecidos com Jesus? Porque Jesus nos deu uma fé sólida, nos deu uma crença uma base muito solidificada, assim como a mensagem dele, né? Exatamente. E a nossa fé, ela é tão bem fundamentada que Deus mesmo se encarregou de deixar um livro para nós, né? Na época do Novo Testamento, eles já tinham o Antigo Testamento, a partir dali foram sendo escritas as cartas, né, os evangelhos, e hoje Deus, o próprio Deus, ele se encarregou de preservar essa mensagem, de preservar esse livro durante séculos que se passaram. E a Bíblia, como a própria revista diz, é um verdadeiro milagre, né? Foram 40 escritores durante 6.000 anos que escreveram e tudo diz a mesma coisa, tudo se encaixa. A maioria não se conhecia. Não se conhecia. Tem uma pesquisa de um pesquisador nos Estados Unidos que ele resolveu fazer um gráfico das referências cruzadas da Bíblia. E aí ele encontrou, assim, muito mais de 10.000 referências. Tá passando aí a imagem para vocês verem o tanto que a Bíblia se conecta. Do início ao fim, e o fim tá no começo, e o meio você enxerga em todos os livros, você consegue ver uma mensagem central. E somente um Deus poderoso conseguiria fazer isso. Inspirar homens de locais diferentes, de culturas diferentes, de anos diferentes, para escrever uma mesma mensagem, né, Cris? Com capacidades completamente diferentes. Porque, pensa, um era pescador, o outro era rei, o outro era sacerdote, o outro era profeta, o outro era cobrador de impostos. Gente, e todos eles dizendo a mesma coisa. É lindo isso. E é fé. A fé. É fé. E a gente percebe que a mensagem é uma só. É única, é verdadeira, é real. E os próprios historiadores, eles trazem isso pra gente. E quando a gente pega aqui o cristianismo e a mensagem que ele traz pra gente, é simples e reta. Não tem pra onde desviar. Primeiro, Deus. Deus criou todas as coisas. É fato, é real, não é historinha de contos. É real. Deus criou todas as coisas. Segundo, Deus criou o homem. E criou o homem sem pecado. Olha como que eu falo assim, gente, a Bíblia é tudo. A Bíblia, ela precisa ser o seu tudo, o seu norte, o seu sul, o seu leste, o seu oeste, jovem. Você precisa se concentrar, jovem, de todo o Brasil, que a Bíblia, ela é única, ela é real, ela é verdadeira, passa tempos ou não, ela é a única, ela não mudou, ela é a mesma da época de Jesus, ela é a mesma da época agora da sua mãe, do seu pai, dos seus avós, a Bíblia é a mesma.
E a gente precisa tomar muito cuidado, principalmente a juventude, porque vivem altos e baixos aí do mundo e o mundo só querendo tragar. Então, se atente aí na realidade da sua fé hoje. Nós passamos isso já mostrou no início do vídeo sobre o cristianismo. Então, qual é o tipo de cristianismo que você tem vivido? Será que realmente você é um cristão? O nome já diz. Será, jovem, que você é um cristão? Eu acho incrível, Cris, que o pastor Jairo, ele sempre fala, né? A Bíblia é a mesma do início ao fim. E você lê Harry Potter, você lê, enfim, vários, Jane Austen, Percy Jackson, e eles são bons escritores de fato, mas eles não conseguem fazer aquilo que o cristianismo faz, e a mensagem do cristianismo faz, que é transformar as pessoas. Você lê um livro e é apenas um livro, mas quando você lê a Bíblia, as palavras transmitem poder, transmitem verdades que transformam as pessoas a milhares de anos. É o único livro, né? E é interessante que, se você pensar, né? Aqueles discípulos de Jesus, por exemplo, que estavam lendo os livros do Pentateuco, ou então as pessoas nas igrejas que estavam lendo as cartas, elas estavam lendo as mesmas coisas que nós lemos hoje. Sim. É real. É real. E a palavra que estava fazendo efeito sobre elas é a mesma que está fazendo efeito sobre nós. Sim. Então, a Bíblia não muda e ela é atual, ela continua, né, trabalhando em nós por séculos e séculos. E a gente não precisa atualizar a Bíblia. Nunca. Porque o homem, ele é o mesmo do jardim, gente. Salomão diz, não há nada novo debaixo do sol. Então, aquilo que foi escrito aos passados ainda vale para os dias de hoje. É só você colocar a Bíblia como se fosse o seu óculos e você vai enxergar a realidade exatamente como ela é. E uma frase muito dita, né? Que a Bíblia é o único que o autor tá do seu ladinho quando você tá lendo. Verdade. Essa frase dita, eu acho ela linda, porque linda. É real. Você, quando tá lendo a Bíblia ali, o autor tá do seu ladinho. Basta você querer. Basta você buscar, basta você chamar ele ali. Ele tá ali, ó, do seu ladinho, você lendo ele junto com você. Que privilégio, E não né? é emoção. A gente tem que entender que cristianismo não é viver de emoções. Nós vivemos pela fé. É verdade. Nós vivemos pela fé, nós andamos pela fé. E nós somos exemplos disso. Quantas coisas nós já fizemos com a própria juventude da nossa igreja pela fé. Né? Tudo dizia que não. Mas quando Deus tem algo para você, então nesse dia, se levanta pela fé. Pela fé, se levanta e olha para a cruz. Nós precisamos focar na cruz. E nós percebemos que a fé cristã, ela é pautada absolutamente na verdade. Ela é uma verdade absoluta. Ela não tem assim, será? Será que pode? Ah, mas não tem. Ela é ética, ela é real, ela é algo profundo, ela é certo e ela vai te dar o errado. Então, nós sabemos que hoje o que é o errado? O pecado é o errado. Então, o que é o pecado? É tudo que desagrada a Deus. É tudo que me deixa longe de Deus. A gente trabalha isso muito com criança, né? Sim. Quando fala, o que é o pecado? É tudo aquilo que eu vejo, que eu escuto, que eu falo, que me deixa longe de Deus, que me afasta de Deus. Mas é Deus que me afasta de mim? Não. Eu, com os meus pecados, eu busco os meus pecados, os prazeres da carne, para me afastar de Deus. E Deus é muito perfeito, porque Ele nos chama a caminhar por fé, mas Ele não nos lança num mar de dúvidas e incertezas. Desde o início, a gente sabe aquilo que é o prudente e aquilo que é o pecaminoso. Parece que tem uma marca dentro de nós, né? É a lei moral, né? A lei moral dentro de nós já rege isso. A gente sabe o que é certo e o que é errado. E o mais extraordinário é que quem não tem o cristianismo como a sua base de fé, de moral e de ética, ele fica... Paulo diz, ele é um cego que ele está palpeando, procurando um caminho, uma verdade, uma resposta que ele não pode encontrar. Não vai Porque, encontrar nunca. pensa, se eu não tenho o cristianismo como fé, eu vou buscar em Rousseau para eu saber. Vou buscar em Marx, Eu vou vou- buscar em... Mas É isso aí. eu vou buscar na ciência, que muda um dia, fala uma coisa, no outro dia fala outra. E vai ficar buscando. E vai continuar. E assim, as pessoas não conseguem perceber que a gente precisa de uma referência. É E isso aí. E essa é a importância da verdade, ela ser absoluta. E a ética do cristão, ele tem que ser isso aqui, ó. A palavra de Deus. A nossa ética
Você como cristão, como jovem, você precisa estar firmado na palavra. Se eu firmar em qualquer um desses filósofos, amanhã cai, e aí? Eu tô aonde? Porque a gente não vive aqui nessa terra só. A nossa esperança é o céu. É o alto. Então, eu não olho só aqui. Eu tenho que olhar para cima, eu tenho que olhar para Cristo, eu tenho que olhar para a cruz. Essa é a nossa esperança. E tem um negócio aí que vocês falaram no início da aula. Verdade, Cris. E como que a gente estava falando, parece que o mundo mais quer é tirar de nós a esperança que nós temos, né? E aquela certeza, na verdade, absoluta da palavra. Sim, porque não só uma experiência própria minha ou da Larissa, mas de vários jovens que a gente já conversou aqui na igreja, nas redes sociais também, que a gente vê algumas postagens algumas vezes, e parece que a primeira matéria que a gente é apresentado na faculdade é: não existe uma verdade absoluta. E só isso já deveria causar uma estranheza, né? Meu Deus. Se não existe uma verdade absoluta, essa frase já cai por terra, porque Sim. ela é dita como uma verdade. Exatamente. Ela já é contraditória em si. E o segundo é que a intenção da faculdade, quando você entra, é dividir a sua fé da sua razão. Quando, na verdade, elas não se separam, elas andam juntas. Isso é um perigo. Eles querem fazer a gente pensar que, por nós termos uma fé, nós somos menos racionais, digamos assim. Né? Então, você não pode ser considerado inteligente porque você tem uma fé. Você acredita em coisas absurdas, em coisas, né, que não são palpáveis a olhos humanos. Mas é isso que é a fé, né? A gente crê nas coisas que nós não vemos. Nós não nos movemos por aquilo que vemos, e sim por aquilo que a gente crê. Isso aí. Então, não é porque você tem a fé que você é burro ou que você é tem menos capacidade de raciocinar alguma coisa. E isso né? já foi muito questionado até sobre o povo assembleano. Sim. Como o povo assembleano, ele fosse desfavorecido na questão da educação. Exatamente. Então, é um povo ignorante, Sim. né? E não é isso. Não é isso, porque os dois, eles precisam andar juntos. A razão sempre debaixo da fé, sendo apoiada pela Exato. fé. Perfeito. Porque, olha só, o que as pessoas, elas passam pra gente é que a gente tem que dividir a fé da razão e colocar a fé como algo que está abaixo da razão, como se fosse importante ter a razão. É superficial. Isso. Mas eu não lembro quem disse essa frase, mas, enfim, isso é o maior crime que alguém pode fazer. Porque você pode tirar qualquer coisa de uma pessoa. Você pode tirar o carro dela, você pode tirar a casa, você pode tirar a faculdade, o diploma. E essa pessoa pode recuperar. Mas você não pode tirar a fé de uma pessoa. Porque a fé, ela preenche lacunas que nada nesse mundo pode preencher. E é por isso que as pessoas, né, vários jovens entram nas universidades e entram em conflito porque não têm a sua fé bem firmada e não entenderam ainda os princípios do que é certo e do que é errado. Quando se veem, estão vazios. Se desviam, deixam a igreja, deixam o Senhor, deixam a palavra, mas porque não estavam firmados na E isso fé. é muito perigoso, muito perigoso. A faculdade é uma coisa boa para o jovem ter? Ótimo. Agora, tem o perigo da faculdade. Então, Deus espera que nós façamos a diferença. Exato. E é nesse ambiente que você já precisa fazer a diferença. Por isso que você precisa estar pautado na palavra. E a palavra é onde vai estar nos direcionando, do certo e do errado. Não tem para onde correr. Não adianta a gente se vislumbrar com as coisas que a gente vê na faculdade. Eu, pelo menos, quando eu entrei, a gente entra na universidade, é um mundo novo. Porque a vida toda você tá na escola, você tá com seus amiguinhos, e aí do nada você é colocado num ambiente diferente, com realidades diferentes, um espaço maior, e você fica assim, meu Deus, mas isso não pode ser um vislumbre para nossa vida, né? Aquilo que nós aprendemos desde crianças, né, para quem foi ensinado na fé, né, desde pequeno, isso não pode ser destruído por qualquer vento que bater na gente na universidade. Isso aí. A gente tá entrando ali para fazer a diferença, não para ser influenciado, né, pela primeira dúvida que surgia, assim, né? Isso aí. E Deus espera isso, essa fé genuína Exato. nossa, ser aplicada nesses momentos. É nesse momento que a gente vai para o joelho, opa, tem alguma coisa aqui mexendo comigo. Conversa com o seu pastor, vai para a sua liderança. Se tem algo diferente, sondando seus pensamentos, começa a orar, começa a repreender, procura ajuda, porque a nossa fé, a nossa ética é a bíblica. E não mudou isso, nem ontem, nem vai mudar amanhã.
E o que a Cris disse é muito importante, jovem. Tragam as suas dúvidas. Porque mesmo a gente que cresce na igreja, a gente pode ser confrontado por coisas que a gente realmente não sabe responder. E não é pecado ter dúvida, não. Pecado. Traz pra quem sabe responder. Para de ouvir gente que tem doutorado, mestrado, mas que não sabe nada da vida. Que tem inteligência, mas não tem sabedoria. São coisas completamente diferentes. E aproveitando, Cris, que você falou sobre a questão do racional, e a Larissa veio e falou da faculdade, o que o racionalismo ele pode produzir? O racionalismo cego. Nada. Eu até lembrei de um relato de Billy Graham, que ele disse que ele estava no hospital pregando para uma criança que estava com câncer. Então, era um hospital infantil para tratar câncer. E aí, um ateu estava lá, e esse ateu, ele interrompeu esse pregador e ele disse assim: você não tem vergonha de fazer isso? Você não tem vergonha de falar de Jesus para essa criança e dizer para ela que Jesus é bom e que o seu Deus é bom e que ele pode curar, sendo que ela está nesse estado miserável? E discutiu. E ele disse assim: bom, ok, você é de qual religião? Ele disse: eu sou ateu. Ele falou: bom, eu sou cristão. E eu estou aqui dizendo para ela que Jesus ele pode curar, que ele pode salvar e que ele pode dar uma vida boa para ela aqui nessa terra. Mas eu estou dizendo para ela também que se isso não acontecer aqui, assim que ela abrir os olhos dela na eternidade, ela terá paz eterna, saúde, ela viverá felicidade e alegria eterna com o Senhor. Aí ele virou e perguntou assim para ele: mas o que você pode oferecer para ela? E aí? Nem a cura aqui. E nem uma esperança na vida vindoura. eterna. Essa plenitude, só quem pode nos oferecer é uma vida com Cristo. É isso aí. É a palavra de Deus. E você vê que a fé é algo que percorre a humanidade. E são todos os cantos. Em todo o planeta, a fé, você tem traços da fé. E a nossa diferença é que a nossa fé ela é em Cristo. É em Cristo Jesus, é aí que nós estamos firmados. E algo que, assim, eu vou até deixar aqui para os jovens, Hebreus 11:1, para mim, é algo assim, é a nossa vida, sim. né? Ora, Hebreus 11:1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Essa é a nossa fé, é nisso que nós estamos firmados. Porque aos olhos do homem, gente, como que ela vai fazer uma faculdade assim? Como ela vai entrar assim? Como ela vai ocupar esse cargo? A gente olha com outros olhos. Os nossos olhos estão focados pela fé em Cristo Jesus. E independente da cura, Tainara, nós cremos que vai ter algo melhor. Sim. Nós oramos pela cura? Nós oramos. Nós queremos a cura? Nós queremos. Mas a gente não para nisso. A cura não é o nosso ponto final. O nosso ponto final é a eternidade com Cristo. E é bem verdade que os jovens, eles podem ter dúvidas sobre esse aspecto que a gente está falando agora. E a gente até recebeu algumas dúvidas de uns jovens, uns vídeos, e a gente quer levar para quem sabe responder. Olá, jovens, que bom estar com vocês e comentando sobre um assunto muito importante, né? A pergunta é: a salvação é para todos? A ideia de que a salvação é para todos, essa é uma verdade bíblica. Bem, a ideia então de que Deus selecionou alguns em detrimento de outros não é uma vertente bíblica, né? As Escrituras não ensinam claramente esta vertente. Ela é mais fruto de uma lucubração da mente humana, de uma interpretação filosófica e racional do texto. Ela não nasce, por exemplo, da leitura simples das Escrituras, ela nasce do estudo e da pesquisa acadêmica, então ela é mais uma questão acadêmica do que uma questão racional. E ela é tão complexa que, para entender, você tem que fazer pelo menos 2 doutorados para poder ler, porque ela realmente depende de argumentação filosófica para poder existir. Ao passo de que a ideia arminiana, né, de que Deus veio salvar a todos, se torna mais bíblico, porque a leitura natural do texto mostra para a gente isso. Por exemplo, João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê, não pereça,
mas têm a vida eterna. Ou seja, essa salvação é oferecida a todos. Por exemplo, Paulo diz a Timóteo, na sua carta a Timóteo, que é o desejo de Deus que todos os homens sejam salvos. Ok? Então a ideia de que há eleitos predeterminados, que Deus desde a antiguidade elegeu gente para ser salvo numa predeterminação determinista, é estranha à teologia bíblica e principalmente aos primeiros pais da igreja que não aceitavam isso antes de Agostinho. Por que o movimento determinista tem chamado a atenção de alguns jovens? Por que isso atrai atenção? Porque isso é uma teologia de acadêmicos. E como a juventude é muito conquistada pelo conhecimento, pela racionalidade, pela intelectualidade, que é um ídolo dessa geração, então elas estão indo atrás dessas pessoas intelectuais e estão acabando sendo convencidas por esse conceito, e isto tem acabado esfriando a fé delas, desanimado elas, e muitas delas têm deixado as suas igrejas originais e acabando indo para igrejas deterministas ou igrejas que pregam a predestinação. Então cresce por causa da internet. Esse movimento nunca teve ascensão mundial, sempre viveu à margem do cristianismo, porque é, né, uma teologia normalmente associada à razão e ao racionalismo alemão. E veja, nós temos hoje dificuldade com esse processo, embora Agostinho ensinou isso, né? Agostinho é criador dessa vertente inicialmente, mas ela não é uma vertente que está nas Escrituras. Então ela cresce por causa da questão da busca, né, de conhecimento, que as pessoas estão... Muitas vezes os pastores das suas igrejas arminianos não têm a capacidade de argumentar e ver os perigos dessa teologia, né, porque ela é uma teologia muito acadêmica, então acaba realmente atraindo pessoas. Mas essa é uma atração momentânea, né? Depois que a pessoa entra lá, vê, né, as pessoas como elas são vazias, às vezes, né, promovem um cristianismo muito nominal, e então acabam esquecendo-se e abandonando essas filosofias e voltando novamente às escrituras originais aonde estavam. Todas as religiões levam a Deus? Não, né? Só Jesus Cristo pode salvar, só o cristianismo é a revelação original de Deus, só a verdade das Escrituras, ensinada de forma bíblica, é que pode levar as pessoas a crer em Jesus Cristo e a serem salvos. Por que o cristianismo é a religião que nós devemos seguir? E é porque ela é a revelação de Deus, né? O cristianismo não é propriamente uma religião, como é o xamanismo, como é o hinduísmo, o budismo e outras religiões. Por quê? Porque o cristianismo é a revelação de Deus do começo ao fim. Ela é a única religião que tem base nas Escrituras e ela é autoritativa porque ela nasce das Escrituras, né? No cristianismo, Deus se revelou em Jesus Cristo e depois por meio da pregação do Evangelho por meio dos apóstolos e que chegou até nós. Então, o cristianismo é a religião que devemos seguir porque é a única religião que nos conecta a Deus e Ele é a verdade das Escrituras. Deus possa abençoar você e vamos estar juntos em outros quadros. Que resposta edificante. Muito obrigada, pastor. Como a gente aprende, né, quando a gente traz as nossas dúvidas. E, Cris, fala pra gente um pouquinho sobre uma coisa. Romanos diz que a nossa leve e momentânea tribulação não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Assim, não que a sua idade esteja muito distante da nossa, isso? Tá ok? Mas que isso, filhas? A gente, como jovem, às vezes sofre um pouco, porque... Sabe, parece que você vê todo mundo muito bem e prosperando. E a gente nessa luta diária de orar e de vencer o pecado. Eu entendi o prosperando, Às vezes parece mais fácil, né? Poxa, a vida do fulano é tão mais fácil. Mas você ele abre não o tá na igreja. Você fica assim, meu Deus, todo mundo é feliz, né? Então, esse é o perigo, tá? Da gente querer acelerar e colocar coisas em cima de outras, principalmente em cima da vontade de Deus. Então, quando a gente vê, nossa, mas fulano já está casando, porque eu entendi o prosperar de vocês, né? Foi isso, Tainara, que você quis dizer com o prosperar? O jovem se preocupa cada um com o casamento. Com a sua carapuça.
O jovem se preocupa na questão de ver a amiga tá casando, o amigo tá casando, opa, aquele ali já... Então, assim, o casamento é algo que sonda os corações do jovem. E isso é bom, é ótimo. Mas lembra que ainda estão solteiros, vem fazer as coisas de Deus. Bora viver pra Deus, juventude! E é o momento de orar. Porque aí eu começo a querer qualquer coisa na minha vida. Qualquer trabalho, qualquer marido, qualquer profissão. Qualquer coisa serve, Qualquer coisa serve, porque eu tô tão Qualquer religião. Qualquer religião. Então, assim, a nossa alegria, ela tem que estar em Cristo, independente da minha vida profissional, da minha vida amorosa, mas orem pela vida amorosa de vocês, isso é muito importante, orem pela vida profissional de vocês, isso é muito importante, mas quando a minha vida espiritual, ela está no primeiro degrau. Sim. É ali que tem que estar. E ela vai reger todas as outras coisas, todas, né? Larissa. Pega essa, Larissa. Peguei. É isso, a gente precisa confiar. Ah, mas eu passo luta, eu não vejo ela passando. Ai, mas eu tenho prova nisso, eu não vejo ela passando. Ei, cuidado com o Instagram, cuidado com os status, cuidado com rede social. Aquilo que posta ali não é a verdade dos fatos. Teve até um jovem na Bíblia, né, Cris, que ele começou a fazer isso que a gente faz, né? Ele começou a olhar a prosperidade do ímpio e aí ele começou a falar: por que eu tô fazendo na minha vida? Por que eu sirvo a Deus? Aí ele começou a se questionar, ele começou a falar: a vida do ímpio é maravilhosa, ele tem bens, ele tem isso. E ele começa a falar, e fala: pô, vai desviar esse jovem aqui, já deu. Mas aí ele entra no santuário de Deus, né? Então vamos falar aqui, Vamos? Que é o Salmo 73. Olha só o que diz o 17. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Qual que era o fim deles? Será que era tudo aquilo de bom que eles estavam vivendo lá, Tainara? Não era. Então, nem sempre o meu sorriso no Instagram é o que eu estou vivendo. É verdade. Nem sempre eu postando uma fotinha lá com o meu devocional é aquilo que eu estou vivendo. Então, cuidado. Cuidado com quem eu tenho postado, cuidado com quem eu tenho seguido. Sim. Nós precisamos vigiar isso. E aí diz mais assim, ó, lá no versos 28. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. É isso que o jovem tem que fazer. É colocar toda a confiança em Deus. Não é no estudo, não é no namorado, não é na corte, não é no noivado, não, é em Deus. E pôs-se a anunciar a obra do Senhor mediante isso, né? Ele entra no santuário, que para nós é a igreja, ele lembra qual é o fim do ímpio, que é morrer e o salário do pecado, destruição, né? E aí ele fala: nossa, que tolo que eu fui. O que eu tenho que fazer é me aproximar de Deus. Isso é o sentido da vida. Porque Jesus brevemente voltará. E vai voltar. Você está preparado, jovem? Você está preparado para a volta? Porque não fica aí ouvindo um e outros falando assim: ah, eu ouço desde a minha avó que Jesus vai voltar. Eu ouço desde não sei quanto que Jesus vai voltar. Já voltou para alguns. Pro vô. Então, todo dia tá voltando. E para muitos jovens, diga-se de passagem, morrendo do nada, né? Ninguém sabe por quê. E hoje é um dia que você tem que pensar nisso. Opa, espera aí, Jesus vai voltar mesmo? Ele pode voltar agora, ainda antes de terminar esta aula. Pode voltar para todos nós, mas como pode voltar para você. Então, reflita sobre isso, porque reinos se passaram, presidentes passaram, mas Cristo não passou. Cristo é real. Cristo veio, ele morreu por você. E ele vai voltar para buscar a sua igreja, vai buscar o seu povo. Faça parte disso. Não venha se deliciar com as coisas desse mundo. Não venha dar motivo para se agarrar, para ficar agarrado no pecado. Saia o mais breve. Se você se encontra hoje em pecado, afastado de Deus, é o momento de voltar. Cristo vai voltar e é real. E eu vi uma frase essa semana que dizia assim: a morte não é o fim, ela é o começo. Mas aí,
ou ela é o começo da destruição eterna, Meu Deus. ou Isso é ela é o forte. começo forte, né? da vida eterna. Verdade. Então fica essa reflexão para nós, né? Qual é o caminho que nós estamos escolhendo? Porque Qual Jesus é o começo? ele vai voltar. Ele vai voltar. Então qual é o começo, né, que nós teremos? Qual é o começo? Na eternidade com Cristo? Ou pensando a eternidade a pensar que eu não escolhi a Cristo? Nossa, isso é muito forte. Não dá pra forte. É muito É É forte. Eu só tenho Foi isso pra forte, dizer. gente. Forte, Foi forte. A paz do Senhor, juventude, cheguei aqui para mais um momento quiz e eu espero que vocês tenham aprendido para responder tudo certinho. Então vamos para a primeira pergunta. Qual a origem da expressão cristianismo? Letra A. Vem do nome de um líder religioso em Roma. Letra B. Foi criada por Jesus durante o seu ministério. Letra C. Era o nome original da religião judaica. Ou letra D. Surgiu em Antioquia para identificar os seguidores de Jesus. Tempo na tela. Tempo esgotado. E a alternativa certa é a letra D. Segunda pergunta. Qual a premissa central do cristianismo? Letra A. A reencarnação da alma. Letra B. A busca pelo autocontrole através do autoconhecimento. Letra C. A salvação da humanidade por Jesus Cristo. Ou alternativa D. Uma adoração politeísta. Tempo na tela. E a alternativa certa é a letra C, a salvação da humanidade por meio de Jesus Cristo. Terceira pergunta. O que significa pecado na perspectiva cristã? Letra A. Uma ofensa à santidade de Deus. Letra B. Um erro sem consequências graves. Letra C. Uma ofensa contra leis humanas. Ou letra D. Um comportamento considerado imoral para a sociedade. Acabou o tempo e a resposta certa é a letra A, uma ofensa à santidade de Deus. Quarta pergunta. De acordo com a lição, existe um padrão absoluto de certo e errado? Letra A. Não. Tudo é relativo e depende da cultura. Letra B. Sim. E esse padrão está revelado na Bíblia. C. Sim, mas esse padrão é definido pela sociedade. Ou letra D. Sim, mas esse padrão é definido por cada religião. E aí, qual a resposta certa? Essa tava fácil, né, gente? Letra B, por favor. Sim, existe um padrão e esse padrão está escrito lá nas Escrituras. Quinta e última pergunta. A salvação de Deus é restrita a um grupo específico de pessoas? Letra A. Sim, apenas para os descendentes de Abraão. Letra B. Sim, apenas para aqueles que seguem as leis de Moisés. Letra C. Não, ela é oferecida a todos que creem em Jesus. Ou letra D. Não, mas apenas alguns serão escolhidos. E a resposta certa dessa pergunta é a letra C. A salvação ela é oferecida a todos que creem em Jesus. E esse foi o quiz de hoje. Espero que vocês tenham acertado as perguntas. E é isso, até a próxima. Glória a Deus. Eu percebi que teve jovem que não respondeu. Aí, ó, não perde essa oportunidade, não. Vão responder aí todo mundo. Vão colocar aí, mas glória a Deus por você que respondeu. Na próxima, responde aí. E glória a Deus, vocês estão afiadinhos. E é um momento muito especial agora, a nossa oferta.
Você de todo o Brasil, nós queremos te convidar a ofertar. E outra coisa, não é só uma oferta não, porque a oferta é muito maior do que isso. Essa oferta também é de fazer parte dos 1000 valentes. Mas o que é esse 1000 valentes? Primeira vez que eu estou ouvindo falar sobre 1000 valentes. Então, 1000 valentes é uma campanha da nossa igreja aqui em Cariacica, Espírito Santo, Brasil. Nós queremos comprar esse local aqui que está passando as imagens para você. E eu não vou falar que nós queremos não, em nome de Jesus nós vamos comprar esse local, porque se assim é a vontade de Deus, e você pode fazer parte desse projeto, participando desses 1000 valentes, independente do valor que você quer ofertar. Está passando aí agora o Pix, PicPay, então fica à vontade para ofertar conosco, que Deus abençoe grandemente essa oferta de amor. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas obras maiores fará. Amém, juventude. Muito obrigada pela sua oferta. Que o Senhor Deus abençoe e prospere a sua vida. Vamos orar para encerrar a nossa aula. Senhor Deus, muito obrigada por esse ensinamento, obrigada por este momento que nós aprendemos mais de Ti, Senhor. Gera em nós uma fé inabalável, que venhamos todos, Pai, confiar em Ti e permanecermos firmes, Senhor Deus, na nossa fé, com convicção de quem somos em Ti. Abençoe todos os jovens que estão nos ouvindo de todos os lugares do mundo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe sua vida. Tchau. Tchau, gente.